Olá, alunos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Antes da gente começar a aula, eu, como de costume, vou passar alguns recadinhos para vocês. Eu quero lembrá-los da importância de vocês estarem realizando as atividades e, se possível, dentro do prazo de entrega. Óbvio que, como eu já falei na outra aula, eu aceito as atividades fora do prazo sem problema algum, mas assim, apenas para não ocorrer aquele acúmulo de atividades, principalmente no final do bimestre, é sempre bom respeitar o prazo, tá bom? Lembrando que, como sempre, passa muito rápido. Nós já estamos na metade do mês de junho, daqui a pouco já é final do mês, e daí logo estaremos encerrando o segundo bimestre. Então, é importante realizar as atividades, não deixar acumular. A última atividade que eu postei para vocês no Classroom foi na sexta-feira passada, foi uma atividade sobre os hormônios vegetais, que foi o assunto da última aula que eu gravei para vocês, e também um assunto que foi abordado no Centro de Mídias, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, pessoal, nós começaremos a estudar zoologia, tá? Nós daremos uma introdução ao estudo dos animais. Nós estávamos estudando as plantas, agora o próximo conteúdo são os animais. A gente tem muitas espécies de animais existentes, muitas delas que ainda nem foram catalogadas. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre esse reino, ok? Para começar, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu peço um pouquinho de paciência, porque às vezes demora, tá bom? Demora um pouquinho. Pessoal, aqui no meu cladograma, vocês estão vendo que eu tenho 9 filos de animais representando. Na verdade, nós temos de 30 a 34 filos pertencentes ao reino animal, mas são esses 9 filos que são os mais famosos, didaticamente falando, os que mais aparecem em provas e também em livros didáticos. Então, por conta disso, eu estarei passando para vocês esses 9 filos, ok? Lembrando que, no passado, os protozoários, eles eram classificados dentro do reino animal. Por que eles não são mais classificados dentro do reino animal? Porque eles são seres unicelulares. Dentro do grupo dos protozoários, nós temos alguns seres, como as águas, por exemplo, que fazem fotossíntese. Então, logo, elas são autotróficas. Então, por conta disso, os protozoários não são mais classificados dentro do reino animal. Todos os animais, eles são pluricelulares e eles são heterotróficos, tá bom? Então, por conta disso, os protozoários não são mais classificados dentro do reino animal. O ancestral que deu o pontapé inicial para o surgimento de todos os outros animais é um ancestral protista, tá? Foi através dele que foram surgindo todos esses outros animais que a gente conhece. Aqui a gente vai começar falando um pouquinho do filo mais primitivo até o mais evoluído, que são os cordatas, tá? Então, a gente vai começar com os poríferas, tá? Os poríferas, pessoal, o representante mais conhecido são as esponjas, tá? Para você não esquecer do porífera, lembra do Bob Esponja. As esponjas, elas são animais sésseis, tá? Elas não possuem tecidos verdadeiros, elas são muito sensíveis à poluição. Então, normalmente, elas são utilizadas como indicadores ambientais por conta disso, tá bom? Então, para vocês não esquecer desse filo mais primitivo, que é o filo porífera, lembra do Bob Esponja, tá? Porque o representante mais famoso são as esponjas. O próximo filo é o Quinidária. O Quinidária, o representante mais conhecido, é a famosa água-viva, tá? A água-viva, ela possui um tipo de célula urticante chamada de quinidócitos. São essas células urticantes que lançam aquela substância que queima. Infelizmente, né, acaba causando transtornos para alguns banhistas, tá? Então, a água-viva, ela é pertencente a esse filo e ao representante
mais famoso, tá? Que a gente também tem as anêmoras do mar que fazem parte desse filo quinidária, tá? Então, quando acontece aquele acidente com água viva, são os quinidócitos, tá? São essas células que soltam essa substância urticante que, infelizmente, acaba causando alguns transtornos para alguns banhistas, tá bom? O próximo, gente, a gente tem o filo plateuminto, tá? Nesse filo dos plateumintos, a gente tem os vermes achatados, os famosos vermes achatados, alguns causadores de doença, como o causador da esquistossomose, tá? E também a famosa solitária tênia também faz parte, né, desse grupo, tá? O próximo, pessoal, é o grupo dos nemátodas, tá? São as famosas lombrigas, no caso dos nemátodas, são vermes do corpo cilíndrico, tá? O próximo filo é o filo dos moluscas, tá? Do molusca, desculpa. Um representante muito famoso, acho que para todo mundo, é a famosa lesma. A gente tem alguns representantes que possuem conchas. Dentro desse grupo faz parte também o polvo, tá? Caramujo, lesma, tá bom? O próximo, pessoal, a gente tem o filo anelida, tá? Dentro desse filo, a gente tem as conhecidas minhocas, tá? Elas têm um corpo cilíndrico, é segmentado, e a sua estrutura do corpo é formada por anéis, tá? Daí deriva o nome anelida. As minhocas, elas são muito importantes para o solo, porque elas se alimentam, né? Elas se alimentam de restos orgânicos, e quando elas fazem a sua digestão, elas produzem o humus, que é um importante adubo, tá? E também elas escavam muito o solo. No que elas escavam o solo, elas fazem com que aquelas elas fazem com que o solo ele fique mais arejado, aumentando a absorção de água, tá? Então, elas são muito importantes também. O próximo, pessoal, é o filo artrópoda, tá? Esse filo é o maior de todos, tá? É o filo que possui a maior biodiversidade de seres. A gente tem vários representantes conhecidos, né? Como, por exemplo, barata, gafanhoto, a gente tem também aranha, a gente tem escorpião, a gente tem, por exemplo, o crustáceo, como camarão, como caranguejo, faz parte desse filo, tá? Tem algumas razões, né, para esse aumento da sua biodiversidade, tá? A sua estrutura, eles possuem um exoesqueleto quitinoso, tá? Apêndices articulados, e eles são muito numerosos. É o maior filo de todos, tá bom? Depois, mais à frente, a gente vai estudar esse filo com um maior aprofundamento. O próximo filo é o Equinodermata, tá? O representante mais conhecido desse filo são as famosas estrelas do mar, tá? O próximo filo, pessoal, é o filo Chordata. Nesse filo que se encontra os animais vertebrados, tá? Esse filo Chordata é o filo mais evoluído, tá? Onde se inclui, como eu já falei, os animais vertebrados, a gente tem os peixes, os anfíbios, as aves, os répteis e os mamíferos, tá? Inclusive, nós fazemos parte desse filo também. Pessoal, assim, nós temos, né, animais vertebrados e animais invertebrados. Por incrível que pareça, os animais invertebrados, eles são os mais numerosos. Do grupo dos vertebrados, a gente tem apenas 5%, tá? E qual é a diferença? Os animais invertebrados, eles não possuem coluna vertebral, eles não possuem ossos, por isso que normalmente eles são menores. Os animais vertebrados, eles apresentam a notocorda, né, no seu desenvolvimento embrionário, e quando essa notocorda ela desaparece, surge a coluna vertebral, tá? Então, por isso também que eles são maiores do que os invertebrados. A maioria dos animais invertebrados, eles são animais pequenos e são mais numerosos em espécies. A gente só tem aproximadamente 5% de animais vertebrados. Eu falo aproximadamente porque em ciência, em biologia, pessoal, tudo se altera.
tá? São feitas muitas descobertas, então eu sempre falo aproximadamente. Eu vou falar um detalhe que eu lembrei agora para vocês, pessoal. Eu não me lembro a data exata, mas alguns anos atrás eu falei para vocês que, quando eu comecei a aula, que todos os animais, eles são heterotróficos, certo? Alguns anos atrás, foi descoberto uma espécie de caramujo, né, pertencente, óbvio, né, ao filo Molusca, que ele incorporou clorofila nos seus genes, e essa espécie de caramujo, ela conseguia fazer fotossíntese, tá? Foi uma descoberta aí de alguns anos atrás. E assim, até onde se tem conhecimento, todos os animais, eles são heterotróficos, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento, e teve essa descoberta, mas assim, eu estou falando isso porque se de repente vocês forem prestar alguma prova e surgir esse tipo de enunciado, para vocês saberem analisar a questão, tá? Então, realmente foi feita essa descoberta alguns anos atrás, tá bom? Lembrando, pessoal, que assim, todos os animais, eles são heterotróficos por ingestão, tá? Agora, deixa eu ir para a minha próxima tela. Aqui, pessoal, uma figurinha para representar a diversidade dos animais aqui, ó. Nós temos as aves, temos os mamíferos, tá? Temos aqui um ser pertencente aqui ao filo artrópodes, tá? A gente tem uma variedade muito grande. Aqui na minha figurinha faltou os vermes, tá? Faltou alguns animais, mas só para representar. Pessoal, então aqui, como eu já falei para vocês, né, a origem dos animais, o surgimento dos animais deve ter ocorrido na era pré-cambriana, há cerca de aproximadamente 700 milhões de anos atrás, tá? Quem deu esse pontapé inicial, como eu falei, né, estudos apontam que foi um ancestral protista. O registro fóssil indica que a diversificação dos animais aconteceu muito rapidamente na escala de tempo geológica, ou seja, começou por esse ancestral e assim teve uma explosão e foi rapidamente surgindo os demais animais. É provável, e estudos apontam, que os animais tenham se formado a partir de um grupo de protistas cuja morfologia lembra a dos coanócitos, um tipo de célula presente nos poríferos. Pessoal, é importante não confundir essa estrutura celular, no caso, que é existente nos poríferos, com os quinidócidos, tá? Quinidócidos são pertencentes a animais do filo Quinidária, tá? Coanócitos é uma estrutura pertencente aos poríferos, tá? E essa estrutura, pessoal, que foi encontrada nesse animal protista, por isso que eles associam que esse animal protista, ele seja o precursor da origem dos demais animais, tá bom? A estrutura, pessoal, coanócito é essa, tá? É uma estrutura que ela é presente nos animais, pertencente ao filo dos poríferos, tá? E essa mesma estrutura celular, coanócito, ela é muito semelhante a uma estrutura que foi encontrada nesse animal protista que deu o pontapé inicial para o surgimento dos demais animais. Então, por essa associação que os estudos apontam que a origem tenha vindo de um protista, tá bom? Pessoal, agora as características gerais dos animais. Olha, eles são eucariontes, tá? São multicelulares, alguns não formam tecidos verdadeiros, no caso, como o filo porífera, tá? Os animais pertencentes ao grupo dos poríferos, tá? Eles são heterotróficos, eles não são capazes de produzirem o teu próprio alimento, eles precisam buscar esse alimento na natureza de alguma forma, assim como nós também. São encontrados em todos os ambientes, tá? No solo, na água, são encontrados em diversos ambientes. Eles podem ser de vida livre ou parasitas. A gente tem alguns animais que são parasitas, como eu estava falando dos vermes, tá? Eles são móveis ou sésseis, tá? Uma boa parte dos animais se locomovem, mas a gente tem alguns animais que são sésseis, tá? Um exemplo, como eu falei para vocês, as esponjas, a reserva de açúcar, a reserva de glicogênio, tá bom? São divididos em dois grandes grupos, vertebrados e invertebrados, sendo os invertebrados os mais numerosos em espécies, tá? Vertebrados, eles são incluídos no grupo dos cordata e se caracterizam por possuírem ossos, formando a coluna vertebral e o esqueleto,
Invertebrados não possuem ossos e correspondem mais de 95% de toda diversidade de animais, tá bom? Deixa eu parar aqui a minha tela. Pessoal, então, hoje era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Foi uma introdução à zoologia, eu falei um pouquinho das características de cada filo, tá? Desses 9 filos, e posteriormente nós estudaremos alguns filos com um maior aprofundamento, tá bom? Então, pessoal, hoje foi só, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Obrigada pela participação e desejo um ótimo final de semana para vocês, tá?